O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, será ouvido hoje sobre as blitz realizada no segundo turno das eleições. Neste fim de semana, ele recebeu a visita de senadores no batalhão da PM, onde está preso. No Congresso, segue a expectativa para o início dos trabalhos da CPMI dos atos de 8 de janeiro. No Supremo, os ministros formaram maioria para tornar réus mais 250 envolvidos na invasão às sedes dos três poderes. A gente já faz contato direto com Brasília. O João Pedro Melo está conosco, vai trazer aí um resumo do que essa semana nos reserva, né, João Pedro? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Uma semana que a gente vai ter muito trabalho, né? Depois de um adiamento aí por motivos de saúde, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, deve depor novamente à Polícia Federal na tarde de hoje. Esse depoimento está marcado para as 2h30, o horário aqui de Brasília. A expectativa é de que ele esclareça qual o papel que teve no segundo turno da eleição. Em que sentido? No sentido de se determinou ou não operações da Polícia Rodoviária Federal em estados do Norte e do Nordeste. Essa é a principal acusação. Segundo o que a gente apurou, essa acusação, né, o que está sendo apurado, na verdade, pela Polícia Federal, é se ele teria dado a ordem para que os policiais rodoviários federais cumprissem essas operações, atrasando a chegada de diversos eleitores nos locais de votação. Bom, como declarante, ele tem o direito de ficar em silêncio, caso seja orientado pela defesa, e ontem ele recebeu a visita de diversos senadores, como Isalci Lucas, Eduardo Girão, Jaime Bagatoli e também outras pessoas que visitaram aí o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, onde ele está detido. Bom, a Polícia Federal também está apurando o envolvimento de Torres nos atos do dia 8 de janeiro. A gente sabe que ele foi detido exatamente por conta dessa situação, depois de retornar ao Brasil, e teria ali, vamos dizer assim, meio que tirado a responsabilidade das próprias costas ao viajar para os Estados Unidos um dia antes dessa situação, desse ato, ou seja, viajou no dia 7 de janeiro. Bom, sobre esses atos, os ministros do Supremo Tribunal Federal fecharam maioria, já está 6-1 nesse momento, para admissibilidade de mais 250 denúncias contra pessoas acusadas de fazerem essa invasão nos prédios públicos aqui da capital do país, e até o momento o único ministro que votou contra essa admissibilidade foi o ministro André Mendonça. Ele votou para que não sejam aceitas as 200 denúncias que estão aí em análise, né? 250 denúncias que estão em análises. Quem votou por último foi o ministro Gilmar Mendes, e ele votou pela admissibilidade dessas denúncias. Portanto, temos aí 6-1 para que sejam tornados réus os 250 acusados da participação nesses ataques. O voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin e também a presidente da Corte, Rosa Weber. Para a gente encerrar, então, aqui esse resumão, a gente fala de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, exatamente sobre os atos do dia 8 de janeiro, que só deve ser instalada na semana que vem. A gente tem aí ainda muito imbróglio com relação a esse tema. De um lado, a gente tem aí alguns parlamentares que acham que o Senado deve ficar com a relatoria, e do outro, a gente tem também parlamentares que acham que a Câmara deve ficar. Claro, todo mundo está puxando a sardinha para o próprio braseiro, né? E aí a gente tem agora aquele tema, a análise, na verdade, por parte do presidente do Congresso Nacional, já que em algumas questões CPMIs ficam, de fato, com a Câmara e em outras ficam com o Senado. E aí a gente teve já uma discussão entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com relação à proporcionalidade das vagas, cadeiras que cada casa vai ter de fato. E aí a gente teve também na semana passada uma definição. O governo ganhou, de fato, uma cadeira e a oposição perdeu uma cadeira, ficando só com duas, então, com relação a essa CPMI. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, está contestando essa estratégia do governo, defendendo a proporcionalidade dessas vagas, mas, ao que tudo indica, não vai conseguir levar. De fato, a decisão de Rodrigo Pacheco é de dar essa vaga para o governo. E aí a CPMI tem meio que esfriado. Primeiro porque a gente teve ali a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas investigações, principalmente na pessoa do tenente-coronel Mauro Cid, que era assessor direto, ajudante de ordens, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e é visto como uma pessoa alvo número 1 dessa CPMI.
CPMI e que pode, obviamente, entregar informações que não são de interesse da oposição. Diante disso, esse tema está meio frio ali nos bastidores do Congresso Nacional e a tendência de que a instalação fique mesmo para a semana que vem. Mas, claro, muita coisa ainda pode acontecer e a gente, claro, também vai acompanhar para trazer os detalhes aqui na Band News FM. Tá certo, João. Obrigada pelas informações. Ao longo do dia a gente retoma contato. Bom trabalho, boa semana, João. Valeu para nós.